Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itapiruna, estado do Rio, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Relacionamentos Transformados. Está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 14 a 17. Passagem que nós vamos ler agora. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. O capítulo 3 da carta aos Colossenses é a parte prática dessa epístola. Nos dois primeiros capítulos, Paulo fala de doutrinas diversas que afetavam a vida da igreja. E agora, então, a partir do capítulo 3, ele vai aplicar aquilo que ele ensinou. E o ensino principal dizia justamente respeito à mudança, à transformação que Jesus opera naquele que crê nele. Por isso que estamos falando de relacionamentos transformados. Para entender melhor a nossa mensagem, eu gostaria de ler os versículos 1 até o 13 de Colossenses 3. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua vida verdadeira está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então, nessa primeira parte do capítulo 3, Paulo está dizendo que o crente é uma nova criatura em Cristo. E os seus relacionamentos foram transformados.
Os padrões do mundo não prevalecem mais. E agora, no trecho que serve de base para a nossa mensagem, Paulo vai falar de critérios que são como que resultados ou esperados como resultados desses relacionamentos transformados, desse coração transformado, dessa mente nova. Em primeiro lugar, Paulo diz que o amor é o princípio integrante de toda conduta realmente cristã. É o amor que estabelece e firma todas as demais virtudes no seu lugar. É o amor que lhes dá motivação e significado e produz a plenitude da vida. Traduções mais antigas usam a expressão vínculo da perfeição, referindo-se ao amor. O amor é o vínculo da perfeição. É a tradução de uma expressão grega que se refere a uma coisa que torna algo completo. E como Paulo estava falando de roupa, como ele estava falando de que o crente, o cristão agora vestiu uma nova roupa, uma maneira figurada de dizer que ele deixou aquelas práticas antigas, a vida antiga, o pensamento antigo, os padrões antigos para uma nova prática, novos pensamentos, novos padrões. Então, ele está dizendo que você vestiu uma nova roupa. Então, é nesse sentido que Paulo fala aqui do amor como o vínculo da perfeição, aquilo que une tudo. É como se fosse a última peça de roupa que quando a gente olha para a pessoa que está vestida, diz, agora está perfeito. Alguns estudiosos dizem que Paulo estava falando de um sobretudo, outros estavam falando de um cinto. Enfim, né? É aquela peça que completa, aquela peça que define, aquela peça que mostra quão perfeita é a roupa. É isso, é o amor. O apóstolo Paulo disse que o amor é o caminho mais excelente. E o apóstolo João diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E no capítulo 3 da carta aos Coríntios, né, Paulo diz que eu posso fazer qualquer coisa excepcional, extraordinária na vida cristã, mas se não tiver amor, não valerá nada. O amor é o princípio integrante de toda conduta realmente cristã. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que a paz de Cristo é que deve ser a medida pela qual devemos julgar e resolver todos os problemas e conflitos. A paz de Cristo, ele diz que deve governar as nossas mentes. Uma outra tradução antiga, seja o árbitro em seus corações. Então, essa palavra árbitro é alguém que está na posição de resolver os conflitos, de intermediar o comportamento, a maneira de agir das pessoas. Nós fomos chamados para sermos um corpo com base na paz de Cristo. Na carta aos Efésios, Paulo diz que Deus nos reconciliou num só corpo. E isso trouxe justamente a paz entre nós. Fomos chamados para sermos um corpo. E no corpo tem que existir paz. O pé não pode contrariar o olho, a mão não pode contrariar os pés, as pernas. Um corpo age em harmonia, em paz. O árbitro da nossa mente é a paz. Quando Paulo diz isso, que a paz é que deve governar nossa maneira de julgar
nossa maneira de resolver problemas e conflitos. A paz é que deve governar nossos relacionamentos. Relacionamentos transformados são medidos pela paz. O apóstolo Paulo fala também, em terceiro lugar, que a palavra de Cristo é o elemento principal no desenvolvimento da igreja e no desenvolvimento da sua comunhão, o elemento principal na sua comunhão. Realmente, as igrejas que são nitidamente evangélicas, né? Elas têm a palavra de Deus como o centro do culto. O pregador é um ministro da palavra. A parte mais importante do culto é a pregação da palavra. E tudo no culto gira em torno da palavra. O que nós cantamos, nossas orações, são pautadas na palavra de Deus. A palavra de Cristo é o elemento principal no desenvolvimento da igreja, não só nos cultos, mas também em toda a nossa vida, mesmo nos lares, mesmo nos relacionamentos com as pessoas de fora. Por isso, a palavra precisa ser internalizada. O apóstolo Paulo diz que a palavra é que nos dá sabedoria para viver. Quer dizer, você deve introduzir a palavra na sua mente. A palavra deve habitar na sua mente, no seu coração e dirigir o seu procedimento, o seu comportamento, o seu pensamento, o que você fala, o que você pensa. A palavra de Cristo também ela norteia a nossa maneira de cultuar. A maneira de cultuar da igreja, como eu já disse, ela tem a palavra de Cristo como centro. Portanto, que a mensagem a respeito de Jesus, como diz o apóstolo Paulo, em toda a sua riqueza, preencha a nossa vida. Mas Paulo diz também aqui, a totalidade da vida cristã deve estar debaixo da autoridade, do nome de Jesus. Ele diz, tudo que vocês fizerem, tudo que vocês disserem, todo o seu comportamento, toda a sua vida deve ser feito em nome de Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Viver em nome de Jesus é viver como se você fosse Jesus. O apóstolo Paulo diz, a vida que agora eu vivo não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Quer dizer, viver em nome de Jesus é como se Jesus vivesse no seu lugar. E isso Paulo explicita melhor quando ele diz, tudo que você disser, tudo que você fizer, quer dizer, falar e agir, são coisas que estão debaixo da autoridade do nome de Jesus. Se você não puder falar alguma coisa em nome de Jesus, é melhor ficar mudo. Se você não puder fazer alguma coisa em nome de Jesus, é melhor não fazer. É melhor ficar parado. Porque falar e agir são por igual submetidos a Cristo e devem ser feitos sempre em nome de Jesus. Notem que Paulo diz aqui, no versículo 15, sede agradecidos. É uma sequência. No versículo 16 diz, louvando a Deus com gratidão no coração. E no versículo 17, é o último, dando graças
a Deus o Pai por meio de Jesus. Então, gratidão é aquilo que permeia todos os relacionamentos transformados. Se o amor nos une, se a paz de Cristo é que governa nossas mentes, se a palavra de Cristo é o elemento principal no nosso crescimento, se a totalidade da nossa vida está debaixo do nome de Jesus, então o que pode haver na nossa vida é sempre gratidão, sempre haverá gratidão. Portanto, como diz o apóstolo Paulo, sejam agradecidos e que Deus nos abençoe.